sias un barquito de vapor. Neste vídeo, preparei um modelo de um portão de madeira para vocês. Temos este curto ao quadrado e depois vamos ver o portão longo. Acho que vai ser um vídeo muito interessante, já que este é um excelente exemplo para poder analisar esforços. Além disso, essa estrutura é super comum. Todo mundo, se não tem, pelo menos já viu alguma vez um portão. Neste caso, vamos falar de um portão de madeira. Temos aqui a diagonal. A primeira pergunta é, e aqui? Vocês podem pausar o vídeo e escrever nos comentários em que sentido acham que a diagonal deve ir. Subindo, a partir da dobradiça, esta seria a dobradiça do portão. Subindo deste canto até este, ou descendo das dobradiças até o outro canto oposto. O que buscamos aqui neste portão é ter estabilidade, idealmente conseguir estabilidade com uma única peça. Se colocarmos a diagonal neste sentido, descendo das dobradiças, teremos uma peça diagonal trabalhando em tração. E veja o que acontece se eu soltar o portão, a estrutura tende a colapsar. Isso nos indica que essa peça depende 100% das ferragens que utilizamos para fazer essa união. As ferragens são os pregos, parafusos ou chapas que usamos para fixar essa peça à estrutura. É uma opção indesejável se estivermos usando madeira, porque estamos desperdiçando a geometria. Se virarmos essa peça, vejam o que acontece. De repente, a estrutura fica rígida e as cargas são transferidas corretamente para este canto, fazendo com que esta peça trabalhe em compressão. Algo parecido ao que vimos na treliça espanhola, com as diagonais transferindo a carga para o pendural. Neste caso, temos uma estrutura muito mais simples, que é um quadrado com uma diagonal, que neste caso seria uma espécie de escora, já que está trabalhando em compressão. Embora não acreditem, esse é um erro super comum, as pessoas às vezes, por falta de conhecimento, colocam a diagonal desse jeito. E com o tempo, como a madeira é macia, os pregos ou parafusos se soltam e os portões tendem a colapsar ou cair. Como eu comentei então, essa peça, trabalhando assim em tração, vai depender 100% das ferragens, o que, claro, não é o ideal nem conveniente. Se quisermos fazer um portão que trabalhe em tração, nossa melhor opção é usar uma peça metálica, um cabo de aço. Por exemplo, que idealmente atravesse a madeira por ambos os cantos e do outro lado esteja fixado com algum tipo de porca ou arruela para que possa ser tensionado. E, dessa forma, estaremos, por assim dizer, puxando o canto para cima. Se usarmos madeira, sempre usem a diagonal em compressão. Fazendo dessa forma, vocês só precisam de uma chapa para evitar que a diagonal escape. Não precisam colocar ferragens para dar rigidez ou resistência mecânica, simplesmente um par de chapas aqui para que a peça se mantenha no lugar. Não é que a madeira seja ruim trabalhando em tração, como se estivéssemos esticando ela. Na verdade, ela é bastante resistente, um pouco menos do que a resistência que tem em compressão. O problema aqui é a geometria, não a resistência da madeira em si. O metal trabalha muito bem em tração e nem tanto em compressão. Por isso, por exemplo, as serras japonesas têm a lâmina tão fininha ou podem se dar ao luxo de ter a lâmina tão fininha. Já que quando cortamos com as serras japonesas, nós puxamos, e ao puxar para cortar, a lâmina da serra trabalha em tração. Se cortássemos com uma serra japonesa, empurrando, vocês vão perceber que o metal vai tender a empenar, ou seja, a entortar. Por isso, os serrotes europeus têm a lâmina bem mais grossa do que a serra. Trabalhamos empurrando, ou seja, a lâmina está em compressão. Agora, para deixar isso um pouco mais interessante, vamos passar para o exemplo número 2, onde temos um portão mais longo, que é, geralmente, o tipo de portão que a gente vê com mais frequência na entrada de uma casa, onde podem entrar carros. Vamos ver o que acontece com a diagonal quando temos um retângulo, em que sentido devemos colocar a diagonal, ou, se ela vai no mesmo sentido, qual solução temos. Porque essa diagonal vai mudar seu ângulo. Não vai mais ser um ângulo de 45 graus, como no exemplo do quadrado. O ângulo de 45 graus é o ideal. É perfeito porque é um compromisso entre o suporte da carga que vem verticalmente e também da rigidez, já que a diagonal dá rigidez perfeita à estrutura.
Aqui temos que sacrificar algo. Neste caso, a diagonal vai ter um ângulo menor, o que vai nos dar rigidez, mas vai receber de forma menos direta a carga daqui. A forma mais direta de receber uma carga é de forma perfeitamente vertical, mas o equilíbrio entre suportar uma carga e dar estabilidade é o que nos proporciona o ângulo de 45 graus. Aqui temos outro ângulo, podemos usar uma diagonal assim. Já sabemos que essa diagonal tem que ficar em compressão, porque se colocarmos assim como mostramos no exemplo do outro portão, isso não tem nenhum suporte. Teríamos que depender das ferragens novamente, então sabemos que deve ficar assim, em compressão. Assim esse portão vai funcionar sem problemas, mas acho que já estamos no limite de considerar outra solução. Este ângulo tão baixo não está transferindo de maneira tão eficiente a carga para este canto. Se vocês puderem imaginar, essa carga está, por assim dizer, empurrando este vertical e este vertical para fora. Está exercendo força ou tensão demais nessas junções? Para resolver isso, temos duas opções. Uma seria passar um cabo de aço, uma peça metálica que una este canto com este outro. Dessa forma, estaríamos trabalhando com compressão na peça de madeira e contração na peça metálica. É uma opção válida, mas como estamos vendo um portão totalmente de madeira, vou mostrar a opção correta. Nesse caso, nossa melhor alternativa aqui seria dividir nossa folha em duas folhas iguais, colocando uma peça vertical bem no meio do retângulo. Dessa forma, podemos colocar duas diagonais agora em um ângulo ideal. E assim transformamos nossa estrutura, nosso portão, em uma treliça, onde as diagonais estão trabalhando em compressão. Esforço mecânico ideal, caso estejamos usando madeira. Assim resolvemos o problema de uma diagonal com um ângulo muito baixo em um portão mais alongado. A partir de que comprimento precisamos usar a opção de dividir a folha e colocar duas diagonais? Na verdade, pelo que li e estudei, não existe uma resposta definitiva, não existe uma regra de ouro. Alguns dizem que, ao passar do ângulo de 45 graus, já devemos usar essa opção. Já vi outras pessoas dizendo que se ultrapassarmos em 1,5 vezes o comprimento em relação à altura, já devemos passar para essa estrutura de dupla diagonal. Como vocês sabem, não sou engenheiro de cálculo, não sou especialista em construção nessa estrutura, sou apenas um apaixonado. Acho genial que uma peça, em um sentido, seja muito rígida e resistente, e simplesmente ao girá-la faça com que a estrutura colapse. Essas coisas ainda me deixam impressionado, mas minha intuição me diz que vai depender do material, da espessura das peças e também da carga. Obviamente, para aguentar um portão assim, então eu fiz esse exemplo mais ou menos no olho. Eu alonguei um pouco o portão e já percebi que esse ângulo se aproxima dos 45, na verdade. Um pouco mais alto que 45, e me pareceu que essa diagonal está um pouco deitada. Estamos fazendo um portão de madeira, não um prédio residencial, então não é tão grave. Como eu faria meu portão? Eu usaria, pela minha experiência com móveis, usaria esse encaixe que pela minha experiência é o encaixe mais resistente da marcenaria, que se chama encaixe de forquilha. Isso talvez junto com alguma cola que seja própria para áreas externas, mais 4 parafusos galvanizados para não enferrujar, arruela e porca. Por outro lado, acho que seria um portão indestrutível e, se for tão comprido assim, eu sempre usaria a opção do vertical e das duas diagonais em compressão. Como observação final, deixo uma dica extra de montagem, assunto que conheço melhor. Espero que o vídeo tenha sido útil e que tenham gostado. Eu me divirto muito fazendo esse tipo de modelo, me divirto bastante e espero que vocês também gostem. Vi que o vídeo sobre a treliça espanhola foi bem recebido e isso me motivou a continuar fazendo esse tipo de vídeo, sobre estrutura, esforços mecânicos, etc. Tem muita coisa para fazer, temos muitos tipos de treliça, vigas, construção em timber frame ou carpintaria de montagem. Então, se vocês continuarem gostando disso, contem comigo, porque eu gosto muito desse assunto. Um abraço para vocês, se cuidem e nos vemos em breve no próximo vídeo. Tchau!